Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto. Centro e Shopping Praia Mar. Belle Ótica. Seu estilo combina com Belle Ótica. Só Belle Ótica. Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. Porto e Negócios. Apoio. Arbitrar. Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. BTP. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. DP World Santos. E Samarco Advogados. Boa noite. Está no ar a edição de hoje do Porto e Negócios. Neste segundo programa da nova temporada, recebemos o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, meu parceiro de todas as quintas-feiras. Técio, boa noite, obrigada pela tua participação. Boa noite aos nossos espectadores dessa noite. E está conosco também o presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Regis Prunzel. Regis, muito obrigada pela tua participação nessa noite aqui conosco. Nathalie, Tércio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Porto e Negócios. Lembrando que estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube. Regis, eu começo esse segundo programa perguntando para você o que esperar dos próximos 3 anos. Muito bem, Nathalie. Os últimos, vamos falar assim, 12 meses, eles nos deram uma prova do que será os próximos 3 anos. Né? Nós temos previsão de boa movimentação nos portos aqui da Baixada, mas ainda temos muita incerteza em relação ao que virá com o Covid. Entendemos que nós conseguimos andar muito bem, navegar muito bem no ano de 2020, com todos os protocolos. Fizemos com que os portos da Baixada fizessem uma movimentação recorde, né, no ano de 2020, melhor movimentação da sua história. E a expectativa é que em 2021, pelo menos, nós tenhamos uma movimentação muito parecida. Trazendo isso para o nosso mundo SOPESP, que é um mundo que ajuda a movimentar essas mercadorias, né, responsável pelos terminais que fazem frente a essa movimentação, que contratam a mão de obra. Nossa expectativa é que a gente consiga, sim, nesses próximos 3 anos, navegar talvez de uma forma um pouco mais calma, apesar da pandemia. Mares mais tranquilos. Mares mais tranquilos. Apesar da pandemia, que como nós temos acompanhado, todo dia tem uma novidade com relação a uma mutação, enfim. Sim. A expectativa é elevadíssima que a vacina possa chegar em todos, né? Obviamente que há um apelo para que se priorize algumas categorias. Os portuários estão dentro dessa categoria que foi, né, na verdade, foi priorizada como categoria de primeira necessidade, né? Sim. Serviço essencial. Sim. Então a gente tem essa expectativa, obviamente, que a vacina consiga chegar a quem precisa, primeiramente aos órgãos de saúde, às pessoas que estão na linha de frente, e num segundo momento a quem realmente faz com que o país mantenha a economia de pé. Técio, a chegada da vacina foi um momento muito esperado no nosso país, até porque o Brasil começou a vacinar seus cidadãos muito depois de muitos países do mundo. Ficamos atrás de países que têm muito mais dificuldade do que o nosso país. O que muda a chegada da vacina dentro das expectativas de tudo isso que o Regis nos colocou?
Eu acho que o primeiro passo é a sensação de segurança do trabalhador portuário no costado, a bordo. Quando começou a pandemia, foi praticamente um movimento de guerra, você colocar desde máscara disponível para todos os trabalhadores, porque a praxe era trabalhar só quem estava à frente do particulado, do granel. Então, universalizar o uso da máscara, ter os equipamentos e os elementos de higiene na entrada do gate, no costado do navio. Eu acho que isso o Porto respondeu bem, eu acho que todos os operadores responderam com muita eficiência e rapidez isso, a época eu estava à frente da autoridade portuária. Eu acredito que isso já internalizou na cultura do trabalhador portuário. Acho que a questão maior é o que está na cadeia logística, né? Então, a carga sair da fazenda e ir até o porto, ela tem um curso para seguir, e o Covid está lá também, não está só no porto, né? Então, o quanto que o impacto na cadeia na cadeia logística, o impacto dessa cadeia logística sofre com a Covid e o que isso reflete no porto, né? Bom, teve aí os murmurinhos de uma greve de caminhoneiros, obviamente. Exatamente. Por outros motivos. Mas o caminhoneiro também é um cidadão que está no fronte ali do contato, num pátio de manobra, Não é portuário, mas faz parte dessa cadeia que precisa funcionar, né? De uma maneira como se fosse um trilho de trem, né? Se sai do trilho, a carga toda... Do operador de trator numa plantação de soja até um operador de shiploader no costado do navio, são seres humanos que estão operando. Né? E sofrem qualquer nível de contato com qualquer cidadão numa cidade. Então a vacina ela vem para tranquilizar essa cadeia produtiva e, pelo amor de Deus, né? A nossa vida voltar ao novo normal, obviamente, mas voltar ao normal, né? Dá para dizer, Regis, que 2021 é o ano que define o futuro do Porto de Santos? Dá para dizer sim, Nathalie. Nós temos uma expectativa elevada com relação ao avanço na desestatização, do processo de desestatização aqui dos portos da Baixada. O Supesp vai acompanhar com muito carinho esse processo todo. Obviamente que nós seremos digamos assim, um ente que vai acompanhar e não vai ser um ente decisor, mas nós temos muito interesse em ver o avanço desse processo. Né? Até porque essa é uma expectativa, né, do setor. Do setor, do mercado. Eu acho que local nós temos uma expectativa elevada, mas os olhos vamos falar da globalização, do mundo globalizado, que tem vida dependendo de Santos, ou nas exportações ou nas importações, ele também vai estar com foco no que vai acontecer nesse processo de desestatização. Em 2021 isso tende a acontecer, obviamente que o processo ele vai um pouco mais, né? Ele vai até 2022, mas ele vai ser moldado, ele vai ser desenhado, discutido, preparado ao longo do ano de 2021. Então, nós não temos know-how nisso, o Brasil não tem know-how em desestatização, né? De portos, de companhia docas. Né? Nós estamos vendo e acompanhando agora o primeiro processo, que é do Espírito Santo. Porto Vitória. Que é uma condição diferente dos portos... Completamente diferente, inclusive de tamanho, dimensão, carga. E tem um ponto importante que é Vitória, você tem um porto consolidado em Vitória, e Barra do Riacho é um novo porto. Né? Ou seja, a gente chama em infraestrutura a gente chama de greenfield, que é um porto que vai começar do Campo Verde mesmo a ser construído. Santos já é uma operação consolidada, né? Então, e com detalhe, aqui você tem inúmeros players de diferentes cargas disputando o mesmo canal. Como é que vai ser essa regra da desestatização, respeitando cada tipologia de carga, cada tamanho de navio, cada tamanho de terminal, enfim, vai ser um desafio, com certeza. E nesse sentido, o PDZ, ele vem de encontro a todas essas necessidades, né? Vem. Ele estabelece, vamos falar assim, uma projeção de crescimento, né, que é importantíssima aqui para os portos da Baixada.
Agora, o PDZ por si só, ele não vai atrair esse volume de carga, né? Nós precisamos gerar uma atratividade. E essa atratividade, ela passa, obviamente, de uma boa gestão, como você acabou de comentar, ou seja... Segurança jurídica. Segurança jurídica, preço, competitividade de custo Brasil, esse negócio todo, eficiência, né? Hoje, discutindo com alguns colegas intervenientes aqui dos portos, das autoridades intervenientes, no ano passado a estatística fala que nós tivemos 33 movimentações de navio por dia nos portos aqui da Baixada, fazendo 140 milhões de toneladas. Se a gente fizer uma estatística rápida para 240 milhões, a gente vai saltar de 33 para no mínimo 50 movimentações de navio por dia. Ou seja, são navios entrando, navios saindo, o conflito que vai ter entre tamanhos de barco, como é que maiores essa e gestão? Menores, maiores sem intervenção, né? Então, assim, é realmente um grande desafio. A gente precisa muita profissionalização nisso. Tá? Precisa ter muita tecnologia nisso, é o que a gente sempre vem discutindo, ou seja, a gente vai precisar muito do apoio tecnológico para que a gente possa fazer esse tipo de manobra, porque senão a gente não vai conseguir chegar nos 240, que é o sonho do PDZ, né? E aí a gente perde carga para outros portos, né? Não tenha dúvida. Se a gente perder competitividade, ou portos brasileiros, ou até mesmo portos aqui, Sul América, enfim, que são portos que têm uma competitividade, que têm uma condição de logística interna nos seus países com áreas mais curtas, né, da origem, que o Tércio estava explicando, do campo até o porto. Sim. Você pega a Argentina, por exemplo, a distância, nós estamos falando no máximo 300 quilômetros, 400 quilômetros. Aqui os portos da Baixada, se a gente olhar o Mato Grosso, nós falamos de mais de 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros. Então, o Brasil tem uma dimensão diferente. Continental. E nós precisamos ter esse trabalho da desestatização, de um profissionalismo que o país exige, que o Brasil exige, né? Muito profissional. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil com o exterior é liberada nesses locais. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Estamos de volta e junto comigo estão o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Regis Prunzel. Regis, a gente terminou o bloco anterior falando da importância da desestatização. Existe um problema crônico dentro do Porto de Santos, que é a dragagem. Quando a gente fala de maior competitividade, quando a gente fala de atração de carga, a gente tem que ter uma dragagem eficiente. Desestatização é a solução para a dragagem? Talvez seja uma das soluções. A gente já faz dragagem de forma privada ou contratada com a iniciativa privada há muitos anos, né? É um dos serviços que as autoridades portuárias e aqui a SPA, ela terceiriza, ou seja, ela contrata um ente privado para fazer o serviço de dragagem.
Eu acho que as amarras, vamos chamar assim, burocráticas de uma contratação, de um processo de licitação, de uma eventual judicialização, elas são muitas e acabam interferindo na eficiência do processo de dragagem. Se nós vamos ter um processo de contratação talvez um pouco mais privado com privado, onde nós não temos tantas amarras burocráticas, talvez seja mais eficaz. O que preocupa dessa eficiência, e a gente falou também no bloco anterior, Nathalie e Tércio, da questão do aumento da movimentação no porto. Exato. Ou você tem uma draga transitando no canal, ou você tem um navio de carga transitando no canal. Exato. Então nós precisamos que essa dragagem seja cada vez mais eficiente. Sim. As oportunidades, as janelas, os slots de uso do canal para dragagem, eles serão cada vez menores. Então a dragagem ela precisa ser cada vez mais eficiente. Nós temos mais de 100 anos de história de porto. Sim. Né? Os portos aqui da Baixada. Eu comentei em algum evento anterior que nós já deveríamos dar aula de dragagem. Perfeito? Nós ainda não conseguimos isso, talvez em função dessa burocracia. Com a desestatização, eu acredito que a gente possa dar aula de dragagem, possa ser muito eficaz, tá? E essa eficiência ela vai trazer um outro resultado para o setor, que é a questão de um custo mais real, de talvez uma dragagem mais espartana no sentido de equalizar custo com benefício que ela vai trazer. É eliminar um gargalo, né, Tércio? Sim, quando o Regis coloca da eficiência, é que a contratação pública, você não pode dizer eu quero a draga tal. Né? Quando ele fala de eficiência, para o espectador entender, nós estamos falando de dragas maiores, com cisternas maiores, que uma passada num canal ela consegue ter, pela potência do cutter, né? do processo de dragagem per si, e armazenar o material dragado na sua cisterna, ele não precisa tomar tanto tempo de canal. E aí, no poder público, eu não posso dizer que eu quero a draga tal, mas eu tenho que falar que eu tenho que ter uma eficiência compatível à draga tal. Só que aí vem uma empresa e entra com 2 dragas pequenas. E aí o ciclo, fica difícil fiscalizar, o ciclo não é tão eficiente como uma contratação privada. E outra, o privado vai negociar ali. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil com o exterior é liberada nesses locais. Estamos de volta e junto comigo estão o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Regis Prunzel. Regis, a gente terminou o bloco anterior falando da importância da desestatização. Existe um problema crônico dentro do Porto de Santos, que é a dragagem. Quando a gente fala de maior competitividade, quando a gente fala de atração de carga, a gente tem que ter uma dragagem eficiente. Desestatização é a solução para a dragagem? Talvez seja uma das soluções.
A gente já faz dragagem de forma privada ou contratada com a iniciativa privada há muitos anos, né? É um dos serviços que as autoridades portuárias e aqui a SPA, ela terceiriza, ou seja, ela contrata um ente privado para fazer o serviço de dragagem. Eu acho que as amarras, vamos chamar assim, burocráticas de uma contratação, de um processo de licitação, de uma eventual judicialização, elas são muitas e acabam interferindo na eficiência do processo de dragagem. Se nós vamos ter um processo de contratação talvez um pouco mais privado com privado, onde nós não temos tantas amarras burocráticas, talvez seja mais eficaz. O que preocupa dessa eficiência, e a gente falou também no bloco anterior, Nathalie e Tércio, da questão do aumento da movimentação no porto. Exato. Ou você tem uma draga transitando no canal, ou você tem um navio de carga transitando no canal. Exato. Então nós precisamos que essa dragagem seja cada vez mais eficiente. Sim. As oportunidades, as janelas, os slots de uso do canal para dragagem, eles serão cada vez menores. Então a dragagem ela precisa ser cada vez mais eficiente. Nós temos mais de 100 anos de história de porto. Sim. Né? Os portos aqui da Baixada. Eu comentei em algum evento anterior que nós já deveríamos dar aula de dragagem. Perfeito? Nós ainda não conseguimos isso, talvez em função dessa burocracia. Com a desestatização, eu acredito que a gente possa dar aula de dragagem, possa ser muito eficaz, tá? E essa eficiência ela vai trazer um outro resultado para o setor, que é a questão de um custo mais real, de talvez uma dragagem mais espartana, no sentido de equalizar custo com benefício que ela vai trazer. É eliminar um gargalo, né, Tércio? Sim, quando o Regis coloca da eficiência, é que a contratação pública, você não pode dizer eu quero a draga tal, né? Quando ele fala de eficiência, aí para o espectador entender, nós estamos falando de dragas maiores, com cisternas maiores, que uma passada num canal ela consegue ter, pela potência do cutter, né? Do processo de dragagem per si, e armazenar o material dragado na sua cisterna, ele não precisa tomar tanto tempo de canal. E aí, no poder público, eu não posso dizer que eu quero a draga tal, mas eu tenho que falar que eu tenho que ter uma eficiência compatível à draga tal. Só que aí vem uma empresa e entra com 2 dragas pequenas. E aí o ciclo, fica difícil fiscalizar, o ciclo não é tão eficiente como uma contratação privada. E outra, o privado vai negociar ali. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A PTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil com o exterior é liberada nesses locais. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Chegamos ao último bloco do segundo programa da nova temporada do Porto em Negócios. Estão comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Tércio,
e o presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Regis Prunzel. Técio, no bloco anterior a gente falou a respeito da necessidade da automação e da tecnologia. E há aqueles que dizem que tudo isso vai fazer com que exista uma onda de desemprego. O que não é verdade, né? Porque quando a gente faz essa análise e deixa esse discurso simplista de lado, a gente percebe que a partir do momento que o portuário tem oportunidade de qualificação, ele tem mais segurança no seu trabalho e uma oportunidade de ganho melhor, inclusive, dentro de uma função que ele passa, de uma nova função que ele vai passar a desempenhar. Sim, e eu acho que a gente pode buscar aqui exemplos do passado que podem clarificar essa dúvida, né? Para quem se lembra, lá em 2000, antes de 2008, para quem mora no interior, tinha a queima da palha da cana, né, na colheita. Você é da região de Rio Preto, você sabe muito bem o que é isso. Em Ribeirão Preto eu cobri muitas reportagens a respeito dessa queima. Hoje é tudo automatizado. Você ia lá, pendurava a roupa branca, no final do dia estava cheio de fuligem. Exatamente. Como é que foi esse processo, né? Eu tive a oportunidade de participar desse processo quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente. Começou a negociação com o setor sucrocoleiro, de automatizar a colheita, com o intuito de eliminar a queima da palha. Só que a externalidade da mecanização foi uma melhoria no nível de trabalho no campo. Então você tinha as frentes de colheita manual, lá 300 boias frias, que sempre vinham de outros estados, e metade ficava em São Paulo. E aí o prefeito tinha que cuidar de unidade básica de saúde, enfim, pressionava o sistema de assistência social do município. E o fazendeiro não tinha a responsabilidade de cuidar desse trabalhador. Acabava a colheita e o município se vire. Hoje uma frente de colheita, que tinham 300 trabalhadores, hoje tem cerca de 75 trabalhadores. Só que o nível salarial desses 75 trabalhadores é maior do que os dos 300 trabalhadores. Qual que é a externalidade desse fator? Segurança familiar. O cidadão que trabalha no campo hoje, tocando um trator, uma colheitadeira, fazendo mecânica de precisão, o filho dele está na escola. Sem dúvida. Né? Então, essa preocupação da automação do trabalho, até porque nós já conversamos que o neto do estivador de hoje, ele não quer ser estivador, não. Né? Não essa figura que a gente conhece, né? Exatamente. Talvez um estivador automatizado. Na verdade, controlando sistemas automatizados. Sem dúvida. Então, isso vai acontecer no granel, no container, no líquido, enfim, em todas as operações logísticas. A tecnologia que está por trás disso, a mão de obra que está por trás disso, de fato, ela gera muito mais valor do que a mão de obra puramente braçal, né? Obviamente existem aí rivalidades com o sindicato, e aí minha leitura, porque ficaram presos num estamento do passado, não olharam para frente, para as revoluções tecnológicas, né? No ano de 2019, 2020, a gente discutiu muito automação. Sim. Né? Aliás, o Covid foi um impulsionador disso. Sim. Né? A escala eletrônica, que foi uma guerra para poder instituir. A própria nova forma de trabalho, né? Sim. Foi até interessante porque, assim, durante a Covid, eu percebi do quão envelhecida está a mão de obra portuária. Né? Dos 8 sindicatos laborais, 100% da mão de obra tinha mais de 60 anos. Né? E mais 2, com certeza, mais 50%. Isso significa o quê? Que não tem trabalhador para o ofício, ou que a automação ela é uma nova janela, uma nova porta para esse trabalhador da Baixada Santista entrar no porto. Né? Eu acredito que a segunda porta é a mais importante. Né? Eu acho que a automação, a gente discutiu agora há pouco o volume do futuro. Sim. Para a gente
atingir o volume do futuro, a gente vai precisar do avanço tecnológico, do desenvolvimento tecnológico, não só dos equipamentos, mas das pessoas que vão operar esses equipamentos. Aliás, as pessoas são fundamentais. Sim, não dá para dizer que vai existir automação sem a mão humana. Né? Não existe. Você está correta, Nathalie. Então, eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter no sentido de como preparar essas pessoas. Eu acho que não vai haver redução dos postos de trabalho, muito pelo contrário, a gente está falando de aumento de volume, aumento de eficiência, mas quando a gente fala de aumento de volume, é porque a gente vai atrair novas cargas para cá. E é mais emprego, para quem está em casa nos entender, é emprego que a gente está falando. Emprego vai estar gerando, quer dizer, nós estamos falando nos próximos 20 anos de sair de 140 milhões de toneladas para 220, 230 milhões de toneladas. Essa é a expectativa e está sendo desenvolvido e o porto vai ser desestatizado pensando nesse volume. Sim. O avanço tecnológico nos equipamentos e a preparação das pessoas para operar esses equipamentos, ele é fundamental justamente para que a gente possa chegar nesse número. Nós vamos precisar das pessoas preparadas para operar esses equipamentos mais automatizados ou mais modernos, como a gente queira chamar, para fazer frente a esse volume que está 20 anos. Sim. Daqui a 20 anos esse volume está aqui. Batemos o recorde em 2020, expectativa de uma boa movimentação no ano de 2021. É um caminho que, na minha opinião, dificilmente a gente vai retroceder. Nós estamos no meio de uma pandemia. Vamos supor que a gente consiga vencer a pandemia ao longo do ano de 2021. Eu não vejo que a gente vá retroagir movimentação de cargas nos portos aqui da Baixada a partir do ano de 2022. Muito pelo contrário. Alguns segmentos estão sendo impactados esse ano, sim. Estão com dificuldade, notório. Mas se você consegue equacionar o assunto Covid, superar, controlar, aí a gente vai torcer para que isso aconteça, ou com a vacina, ou com algum outro tipo de cuidado que a gente precisa ter. A partir do ano de 2022, a tendência é nós termos mais cargas sendo movimentadas aqui nos portos da Baixada. Né? Você olha a ramificação de investimentos que está sendo feita no interior do país. Sim. Vamos falar de ferrovias, né? Tem uma ferrovia que não existia até pouco tempo atrás, atendendo os portos da Baixada, que é a Norte-Sul. E não é só ferrovia, é intermodalidade, Intermodalidade, né? Perfeito. Hidrovia, Tietê-Paraná, Pederneiras, quer dizer, esse fluxo todo vindo para os portos da Baixada, sem pandemia, eu acho que a gente facilmente vai superar o número que a gente movimentou em 2020. Facilmente. Né? Então, eu acho que não tem que ter a preocupação do desenvolvimento tecnológico. Nós vamos precisar da mão de obra, só que tem um detalhe. Nós vamos precisar preparar essa mão de obra para atender esse equipamento mais moderno, vamos chamar assim, ou automatizado, para fazer frente aos volumes que estão vindo nos anos futuros. Aí, né? E essa preparação tem que preparar a gente da terra, né? Sem dúvida. A gente não pode acreditar que aqui não tenha talento suficiente e que a gente não tenha condição de qualificar esses profissionais. E em alguns casos, não só de qualificar, mas de fazê-los entender que esse novo momento é muito melhor do que o que eles vivem atualmente. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Antuérpia e o coordenador do curso, ele iniciou a frase dele perguntando: para que existe porto? E aí todo mundo na sala de aula: não, logística, exportação, importação. Ele falou assim: geração de emprego. Para a economia portuária, para Flandres, né, para onde está a região portuária belga, tem uma razão de existir, que é gerar emprego para o belga, principalmente, obviamente, para as pessoas de Flandres. Então, Antuérpia vai buscar carga lá na Áustria, como o Santos vai buscar a carga lá em Sinop, em Lucas do Rio Verde, com o mesmo intuito, né, que é gerar a economia da Baixada Santista. Essa mudança de percepção, de cuidar do setor portuário, é que ela é importante ser feita na Baixada Santista. Né? Muitas vezes, muitas pessoas pensaram que o porto era um mal necessário, mas ele é um gerador de emprego. Ele não é um mal, o porto não é um mal necessário e a cidade não pode ser contra o porto. Né? O porto, ele é fundamental. Pensar a região, pensar a Baixada Santista sem o porto é como viver numa região fantasma, né? É como perder 1/3 da balança comercial do nosso país. Então, quando a gente fala da geração de emprego e da importância de todo esse momento,
a gente está falando diretamente no equilíbrio dessa relação Porto-Cidade, né, Técio, né, Regis? Sim. Sem dúvida. A gente falou de 1/3 da balança comercial. Se a gente trazer para o nosso micromundo aqui, dos municípios da Baixada, Santos e Guarujá, tranquilamente nós estamos falando de que a arrecadação municipal, a atividade portuária, tanto de Santos quanto Guarujá e Cubatão é muito parecido, mais de 60%. Né? Então, quer dizer, o porto, né, a geração da atividade portuária gera receita para que os municípios possam também sustentar a estrutura municipal de saúde, de educação, viária, enfim. Pública, né? O porto está interligado, como você falou, um não vive sem o outro. O que a gente precisa é ter uma boa relação porto-cidade. A gente precisa estar muito bem alinhado com todas as demandas. O porto não pode invadir a cidade e vice-versa. Né? Eu acho que nós temos que ter os limites muito bem definidos, as responsabilidades muito bem definidas. Esse é principal para a gente poder seguir. A gente precisa crescer, nós precisamos trazer mais carga, precisamos gerar mais emprego. A gente precisa ter um convívio muito saudável, muito sustentável com a comunidade, com o município. Isso é fundamental. Complementar, eu diria, né? Complementar. Infelizmente, nosso tempo acabou, Regis. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, deixar sempre o Porto Negócios aberto para o SOPESP, para a discussão de assuntos que são da expertise do sindicato, né? Mas, sobretudo, que impactam a vida não só do portuário, mas a vida do cidadão que vive aqui. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Tércio. Desejo sucesso a vocês no ano 2021 do Porto Negócios. Tércio, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, por ser sempre essa peça fundamental, né, para que a gente consiga levar informação de qualidade e eu costumo dizer que de um jeito único. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Regis, pelo convite aceito ao Porto Negócios. E não esqueça de, para quem não assistiu, avise para o vizinho assistir no YouTube a nossa programação. É isso aí. O segundo Porto Negócios da nova temporada termina agora. Muito obrigada aos nossos convidados que estão aqui conosco, Casemiro Técio, nosso diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, e Regis Prunzel, presidente do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, e a você que nos acompanha pela televisão e também pelas nossas redes sociais. Até terça que vem. Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. BTP, Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. DP World Santos. E Samarco Advogados. Caderno Regional. Apoio Laboratório